Olá pessoal, bom dia, eu sou o Rogério, eu sou integrante do grupo número 10. Falaremos sobre o capítulo 24 do livro Como Trabalhamos com Grupos. E o tema que foi proposto por nós sobre a psicoterapia de grupo para pacientes internados e egressos. Então, para falar sobre os primórdios da técnica, nós precisamos falar a respeito da criação do formato da psicoterapia de grupos que ocorre pelo Dr. Joseph Pratt. Em 1905, o médico clínico Joseph Pratt propõe uma forma experimental de psicoterapia de grupo e psicoterapia de grupo em instituições. O Hospital Geral de Massachusetts passou a receber um grande contingente de pacientes tuberculosos, pobres. Eles não tinham capacidade para oferecer um atendimento adequado. Sem condições de interná-los, o doutor dividiu os pacientes que realizavam várias atividades terapêuticas semanalmente. Ele notou que os indivíduos se identificavam de parte a parte e possuíam o mesmo objetivo, proporcionando um ambiente favorável e encorajador. No período da Segunda Guerra Mundial, a psicoterapia grupal ela se solidificou e ganhou uma grande notoriedade. E o fato ali é que muitos soldados voltavam de combate com sofrimentos psiquiátricos sérios, e não havia psiquiatria disponíveis para atender a demanda. E ali meio que de forma emergencial o método foi utilizado em unidades psiquiátricas onde pacientes estavam internados, e os resultados foram tão bons, foram tão extraordinários, que a psicoterapia de grupo foi considerada ali um grande legado, da psiquiatria militar, para a psiquiatria civil. E uma das percepções desses profissionais era sobre o poder da contribuição que um oficial altamente qualificado ele exercia em seu grupo, grupo de combate ali, favorecendo o todo acima do individual. Talvez foi essa aí a percepção que eles trouxeram, a ideia de que a psicoterapia em grupo ela poderia ter mesmo um bom resultado. Ocorreu, então, o experimento do psiquiatra Wilfred Bion, que foi realizado durante o período de 6 semanas no Hospital Militar de Northfield, com cerca de 400 soldados que tinham estresse pós-traumático. A sugestão de Bion foi que os homens deveriam ser constantes em uma ou mais atividades disponíveis no local. Era permitido também que novos grupos de atividades fossem criados pelos participantes, e todos os dias eles deveriam se reunir para terem ciência dos assuntos da aula de reabilitação. E assim surgiu a reunião comunitária, criando aos poucos sua forma de psicoterapia em grupo. Houve também no Hospital de Emergências Militares em Londres, onde o psiquiatra Maxwell Jones começou a utilizar a estratégia de grandes grupos para ensinar pacientes portadores de dor pré-cordial sob estresse a respeito de sua condição. Ele percebeu o grande potencial terapêutico deste formato para a comunidade hospitalar e para a própria sociedade. Maxwell Jones, ele foi o criador do conceito de comunidade terapêutica com base em aprendizagem social. Apesar desse termo ser utilizado pela primeira vez por Tom Mann, os créditos foram dados todos a Jones, por conta dele ter feito um tratamento sociodinâmico e ser extremamente inovador. Ele acabou dando voz aos profissionais, às pessoas que utilizavam daquele tratamento e também aos pacientes, aos ex-pacientes. Ele acabou substituindo todo aquele conjunto de normas rígidas que tinham eletrochoques e tudo mais por psicodramas, por discussões sociais, rodas de conversas, filmes. As comunidades terapêuticas estimulavam a cooperação, a convivência social e também a redefinição do papel do indivíduo na sociedade, bem como as suas responsabilidades para uma boa interação com o grupo, sendo fundamental para os que sofriam distúrbios psicológicos. As comunidades terapêuticas, elas estavam sempre mudando, tendo revisões para estar sempre adaptando às necessidades. As duas experiências mostram a importância e a relevância de se explorar os dinamismos de pequenos e grandes grupos, até porque eles funcionam como subsistemas que são influenciados e influenciam outros sistemas, surgindo então a própria noção de sistemas. Bom, o que é interessante é a gente pensar que essas situações elas ocorrem no mundo na mesma época em lugares distintos. E como que a gente pode pensar a difusão dessa técnica?
Nos Estados Unidos, Thomas Mann ele vai publicar um trabalho em um periódico na clínica Menninger, onde os profissionais ali da equipe de terapia vão aplicar esses fundamentos para a comunidade terapêutica. E isso vai desenvolver ali a expansão também do método. No Brasil, na clínica Pinel, em Porto Alegre, nós vamos ver a história de um psiquiatra chamado Marcelo Blaia, e ele teve contato com a prática de grupos durante a sua residência nos Estados Unidos na década de 50, e ele vai trazer esse método de forma a aplicar nos grupos e também vai difundir pelo Brasil de forma tão intensa essa prática, né, e esses métodos na década de 70 e 80. E lá em 1992, por causa dessa atitude do Marcelo Blaia, o próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil vai regulamentar o trabalho com grupos e ele recomenda também essa aplicação prática e inclusive o financiamento desses tratamentos. A psicoterapia de grupo nos hospitais possibilita algumas maneiras, né, de serem aplicadas, e inclusive nós falaremos sobre essas três: a livre discussão, a execução de tarefas e também o grupo denominado agenda. O que é interessante para falarmos sobre a livre discussão é que o Dr. Hernan Davanço, entre 1964 e 65, vai desenvolver um trabalho com pacientes neuróticos, ao ponto desse formato dar a esses pacientes autonomia para escolher temas diversos. Então, como eles tinham liberdade, né, autonomia para escolher os temas, essa espontaneidade proporcionada pelo terapeuta gerava a possibilidade de uma coleta riquíssima de material para terapias futuras. Para que esse tipo de grupo seja aplicado, é necessário observarmos algumas características. Os membros devem ser parecidos, né, quanto às forças do ego. Eles também devem ter um grau de introspecção e conscientização psicológica. Também devem ter uma grande motivação para mudanças e também devem ter essa capacidade de tolerar estimulações interpessoais. Por quê? Como esse grupo ele tem uma autonomia, é possível que dentro das questões colocadas pelo paciente, ele também seja interpelado a respeito de algo, então ele precisa estar aberto para receber ali qualquer estimulação. E o que é interessante também são propostas, mudanças no caráter desses indivíduos e que vão afetar significativamente o seu comportamento e o comportamento com outras pessoas. O segundo tipo de grupo pode ser denominado execução de tarefas concretas. Também é denominado como baixo nível de funcionamento. A primeira experiência a ser registrada, ela ocorre em 1964 e 65 com Pontel e Azobel. A dupla ela vai acompanhar um grupo de pacientes psicóticos que vão realizar algumas atividades lúdicas. Bom, diferente do outro grupo que nós já falamos, esse grupo ele tem um baixo nível de interação verbal, né? Os pacientes estavam concentrados nas tarefas e no decorrer das atividades, da prática das atividades, é que eles vão esboçar alguma interação verbal. E o que é interessante é que esses grupos eles são denominados, né, como oficinas terapêuticas nos dias de hoje, baseados nesse princípio. E também tem como objetivo a reabilitação, né, na verdade, psicossocial desses pacientes. O terceiro tipo de grupo é denominado agenda. Também é denominado como um grupo de autofuncionamento. Em 1967, 1968, Blaia ele vai conduzir esses grupos de pacientes com internação integral, que a técnica que ele vai usar em parceria, em conjunto com os pacientes, é a criação de uma lista de assuntos no início da sessão. Os primeiros 10, 15 minutos das sessões, eles criavam uma lista em conjunto e tinha ali também, né, essa responsabilidade, na verdade, de todos cumprirem o que foi acordado de forma firme e com bastante entusiasmo. Blaia percebeu que era eficaz para esse tipo de paciente, para a manutenção da ordem no processo grupal. Bom, esses três tipos de grupos que nós falamos trazem para nós um desafio para o terapeuta, porque eles são grupos que possibilitam algumas mudanças ou até mesmo ajustes a serem feitos durante o processo da psicoterapia.
Então, o profissional, ele precisa, além de ter uma técnica muito bem apurada, ele também precisa se mostrar sensível. Afinal de contas, esses grupos, eles não são fechados. Então, o profissional precisa estar muito atento, sensível, para fazer as mudanças e os ajustes necessários para que haja um bom funcionamento do grupo. Trabalhar com a terapia de grupo vai possibilitar ao terapeuta a coleta, ter insights de conteúdos psicanalíticos a serem trabalhados de forma individual também. Além disso, esse tipo de trabalho de grupo, ele vai possibilitar ao terapeuta manter o seu objetivo, o objetivo pelo qual ele criou esse grupo para desenvolver o seu trabalho, alcançando o objetivo esperado. Ok, então o que nós precisamos olhar para saber se alguma técnica precisa ser ajustada dentro desse grupo? O primeiro ponto é o grau de autonomia da população-alvo. O terapeuta, ele precisa estar muito atento a que tipo de paciente que ele está lidando. Se o quadro desse paciente, o quadro ele é agudo, um quadro grave, no que diz respeito aos problemas físicos, emocionais, psíquicos. Então isso precisa estar sendo analisado nesse processo grupal. Independente do tipo de problema que o paciente apresente, o profissional ele precisa estar atento e estabelecer limites para esse indivíduo. Isso também vai possibilitar o bom funcionamento desse indivíduo diante da sua desorganização psicótica e vai ajudá-lo no seu próprio tratamento. É importante ressaltar que o paciente de internação integral exige do profissional uma capacidade criativa de se reinventar para alcançar os objetivos terapêuticos esperados. O segundo tipo de ajuste da técnica engloba essa ideia que o profissional precisa ter do tipo e da localização onde ocorre essa psicoterapia de grupo. É importante que o terapeuta ele tenha uma visão do espaço, do lugar onde essa terapia ocorre. Se esse espaço ele é num ambiente onde existe um isolamento acústico, um isolamento físico também, proporcionando para os participantes desse grupo um ambiente acolhedor, um ambiente onde a privacidade dos participantes não seja ferida de alguma forma. Bom, como vocês podem ver nos slides, nós temos dois tipos de grupos distintos, um que vai investigar a origem dos sintomas e um de curto prazo. Ou seja, quando o terapeuta ele consegue distinguir esse tipo de grupo, ele também, naturalmente, ele vai conseguir ter um olhar para que tipo de ambiente ele vai inserir esse grupo, vai possibilitar aí um bom desempenho do seu trabalho, sem ferir também essa característica desses grupos distintos. Então o profissional ele precisa fazer essa pergunta para si mesmo: quem são essas pessoas que farão parte desse grupo? Porque a partir dessa percepção ele vai delimitar todo o restante do trabalho a ser executado. Esse terceiro tipo de ajuste está relacionado à duração das sessões. Em relação ao tempo, especificamente, ou a quantidade de minutos, de horas, de sessões, se essas sessões elas ocorrerão durante 6 meses, 1 mês. Diante desses detalhes, o terapeuta ele vai conseguir determinar a frequência, a duração ou a quantidade de sessões que esses pacientes eles terão necessidade. O quarto ponto refere-se aos objetivos terapêuticos. O primeiro ponto é a observação dos momentos de interação do paciente e também ter um olhar sobre a lista de assuntos criadas no início do processo terapêutico. A partir disso, o paciente ele vai viver uma melhora no que diz respeito às suas interações interpessoais. Inclusive, esses pacientes que têm a necessidade de uma internação integral, eles vão ter uma melhora na relação com os profissionais, com a equipe médica nos hospitais, por exemplo. Além da autoestima, da autonomia dos pacientes, a gente também pode ressaltar como algo tão importante essa experiência, que o paciente tem com o processo de terapia, que se mostra bem sucedido a ponto de encorajar esse paciente para as experiências de ele buscar essa ajuda e essa continuidade de um tratamento futuro, mesmo depois de ter recebido alta. O quinto ponto está relacionado à crença que o terapeuta
tem na eficácia da técnica. O que vai possibilitar para ele esse ambiente de familiaridade com os processos está muito relacionado ao treinamento, ao engajamento, às experiências que esse profissional vai tendo ao longo do tempo, que vai produzir nele esse domínio e também possibilitando ao profissional essa capacidade de colocar ali as suas características, ao ponto dele se tornar também mais autônomo nesse processo, e isso vai sempre facilitar, né, o trabalho do terapeuta quando ele respeita as suas próprias características. Para a eficácia da técnica, o terapeuta ele deve exercer uma liderança firme, especificamente com pacientes internados. No grupo tipo agenda, é importante também que o terapeuta exerça a sua liderança de maneira até mesmo, se necessário for, excluir aquele que não respeita a agenda previamente estabelecida para as tarefas. É importante também que o terapeuta estabeleça objetivos reais, para que ele não viva uma frustração e também não proporcione a frustração para esse grupo. Se for possível para o terapeuta contar com a ajuda de um psicoterapeuta mais experiente, de um observador qualificado, tudo isso vai ajudá-lo em todo esse processo a ser trabalhado com os grupos. E por fim, o terapeuta deve se lembrar que o grupo é um subsistema. Ele é influenciado e ele também influencia. Tudo isso fará toda a diferença em todo o processo terapêutico e ajudará o profissional no desempenho do seu trabalho. Quanto às aplicações práticas, podemos citar algumas experiências que ocorreram no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O primeiro grupo ocorre com os pacientes aidéticos, em que eles promoviam alguns encontros com a finalidade de discutir coisas do cotidiano, da vida de cada um dos seus pacientes, e pôde-se observar também uma grande cumplicidade entre esses pacientes. Já o segundo grupo, com pacientes pós-transplante renal, é um grupo em que eles tratavam de assuntos diversos relacionados ao transplante. É interessante que a experiência com pacientes que já haviam sido transplantados há mais de 10 anos produzia a esperança para os pacientes recém-transplantados, fortalecendo aí esses vínculos também e essa troca de experiências. A observação que eu queria trazer para esse segundo grupo é que o profissional que estava ali para mediar esse grupo percebeu que a interação ela foi tão intensa que ele se sentiu um mero espectador dentro dessa experiência grupal. Já o terceiro grupo de profissionais da unidade de transplante de medula óssea, ele foi criado com a finalidade de minimizar conflitos interpessoais, mas promoveu também um grande crescimento emocional para esses profissionais. Diante dos desafios que esse grupo enfrentavam ali no dia a dia, foi necessário uma continuidade desse trabalho, né, e dessa intervenção grupal para que esses profissionais pudessem ter o apoio psicológico e emocional. Bom, esse tipo de trabalho possibilita, tanto para pacientes internados como para pacientes egressos, um ambiente de escuta favorável, um ambiente acolhedor. Essa interação e essa relação entre os pacientes proporciona um ambiente de solidariedade e vai construir um ambiente de pertencimento, de pertencer a uma comunidade. Outro ponto que foi observado é que, para o profissional que deseja trabalhar com esse tipo de trabalho de terapia de grupo, precisa experimentar, né? Desenvolver algum trabalho como observador, para que então ele vá se capacitando e tendo também um repertório, para que quando ele vier desenvolver um trabalho de grupo, ele saiba lidar com todas as questões e as demandas que se achegarão para ele dentro desse ambiente grupal. Bom, para descontrair, eu trouxe essa tirinha. Se fôssemos fazer uma terapia de grupo do Halloween, seria mais ou menos desta forma. O vampiro diria: gosto de dar mordidas de amor. Já o fantasma: não sou o homem que costumava ser. A abóbora: sinto-me vazio por dentro. A bruxa: eu amaldiçoo tudo. O morto-vivo: não me sinto vivo faz anos. O homem sem corpo diria: eu me sinto desconectado. Resumindo, o terapeuta precisa identificar as dores de forma individual, encontrar algo em comum
dentro desses pacientes, a fim de ajustar a técnica para que ela seja funcional para o grupo. Essas são as nossas referências bibliográficas. Quero agradecer à professora Ana Paula por nos dar o desafio de apresentar esse trabalho. Muito obrigado a todos os colegas que nos ouviram. Valeu, gente!